Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. E é com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos em pensamentos, em sentimentos, apesar de distanciados ainda fisicamente, mas unidos, em pensamento, em coração, para darmos continuidade com as atividades do Núcleo Espírita Alta de Souza, casa que fica situada no bairro do Ipsep, em Recife, a qual eu, Soraya Barros, faço parte como trabalhadora voluntária. E hoje, antes de iniciarmos, de fato com o nosso tema, nós temos uma grande alegria porque estamos dando continuidade, na verdade, a semana que traz a conhecimento do grande público algumas obras espíritas, além das obras da codificação, que é a base, o pilar, nós também temos as obras subsidiárias que nos auxiliam, que são obras riquíssimas, trazem um extenso conhecimento, extensas informações para todos aqueles que se interessam em aprofundar nos conhecimentos, nos estudos doutrinários. E a obra que iremos trazer hoje a conhecimento é esta aqui, Tormentos da Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, não sei se está dando para todo mundo ver bem direitinho, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, antes mesmo de iniciarmos com a apresentação da obra, gostaria de convidar a todos os amigos que se encontram nos acompanhando neste instante, para que juntos possamos proferir uma prece, para que esta prece possa nos trazer o equilíbrio necessário para a realização de mais uma atividade. Então, aqueles que se sentirem à vontade em permanecer com os olhos abertos, que possam ficar com os olhos abertos, e aqueles que têm mais facilidade para se concentrar, que gostam de fechar os olhos, que possam fechar os olhos e nos acompanhar nesta prece neste instante. Querido Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, aqui mais uma vez nos encontramos, rogando o vosso amparo e o amparo dos benfeitores amigos, nossos guias protetores, anjos guardiões, espíritos amigos que nos auxiliam e nos orientam em todos os momentos e principalmente nos momentos de estudo, de reflexão e de divulgação desta doutrina maravilhosa, libertadora e esclarecedora, que é a doutrina dos Espíritos. Que neste instante possamos ser o instrumento a cargo desses benfeitores amigos, para que assim possamos trazer de forma fiel, de forma lúcida, clara, simples e objetiva, algumas reflexões contidas nesta obra riquíssima, que possamos servir e buscar colocar em prática sempre esses ensinamentos que sempre nos chegam a todos os instantes, para que possam nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Que assim seja. E assim, para que possamos iniciar com o estudo, com as reflexões, não digo estudo, mas reflexões acerca desta obra maravilhosa,
eu gostaria de fazer, né, uma pequena leitura para que a gente possa conhecer, né, quem foi Manuel Filomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco dispensa apresentações, né, afinal, a grande maioria, né, pelo menos aqueles que fazem parte, né, do espiritismo, né, que buscam, né, são ligados à doutrina dos espíritos, já conhecem, né, Divaldo Franco pelas suas obras, pela imensidão, né, do trabalho que ele realiza em prol dos mais necessitados, então dispensa comentários, não menosprezando, mas dispensa comentários. Mas o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é quem nos traz a obra, ele nasceu em Conde, né, na Bahia, no dia 14 de novembro de 1876. E também desencarnou, né, em Salvador, Bahia, em 14 de julho de 1942. Desculpa. Ele foi um colaborador, assim, um trabalhador incansável, né, do espiritismo, né? Ele viveu, ele serviu, ele desencarnou jovem, né, acometido por uma enfermidade, se não me falha a memória agora, pela gripe espanhola, mas realizou grandes feitos enquanto esteve encarnado. E aí eu vou trazer assim, brevemente, porque é muita informação, né, e por ter sido uma pessoa de extrema importância, então é importante que a gente conheça, né, para que a gente possa sentir, né, a qualidade desta obra que ele nos traz com imenso carinho e respeito. Ele foi diplomado pela Escola Municipal da Bahia, que hoje é a Faculdade de Ciências Econômicas, né, da Universidade Federal da Bahia, e rolou grau na turma de 1910, como bacharel em Comércio e Fazenda. Então, ele sempre exerceu a sua profissão com muita probidade, com muito respeito, né? Sendo um exemplo, né? Ele foi um exemplo de operosidade no campo profissional. Sempre ajudou a quem quer que fosse, né? Ele nunca negou ajuda a ninguém. Sempre ajudou a todos aqueles que buscavam, né? Que o procuravam pedindo ajuda. E ele tomou conhecimento da doutrina espírita em 1914 através do médium Saturnino Favila. Na mesma época, ele também conheceu o conceituado, né, espírita baiano também, José Pititinga. Então eles desenvolveram uma amizade e ele passou a ser, né, assim, discípulo, né, seguidor de José Pititinga. Ele começou a frequentar a União Espírita da Bahia, que hoje é a atual Federação Espírita, né, do estado da Bahia, que foi fundada em 1915. Ele participava e presidia das reuniões mediúnicas e dos trabalhos do grupo de fraternidade. E a partir de 1921 passou a integrar a diretoria da União Espírita Baiana. Ele foi o sucessor do José Pititinga na presidência, né, quando José Pititinga desencarnou, depois ele foi presidente da União Espírita Baiana e desempenhou essa função até desencarnar. E durante esse período, nesse longo período que ele foi presidente da UEB, da União Espírita Baiana, ele foi o baluarte do espiritismo. Onde ele estava, onde ele estivesse, o espiritismo estava presente, né? Ele trazia a doutrina espírita, não só verbalizando, mas nas atitudes, né? Na sua postura. Então, ele desenvolveu imensos trabalhos, né? Esclarecimentos, durante todo esse período, né, de contribuição dentro da doutrina espírita, até quando ele desencarnou, na verdade, né? Então ele foi sempre um abnegado trabalhador, delicado, né? Era uma pessoa extremamente delicada, educada no trato com o próximo, mas ele era muito heróico na luta. Então, esta é só uma pequena introdução, né, do que nós trazemos a respeito do Manuel Filomeno de Miranda. E aí agora, adentrando sobre as reflexões da obra,
O título da obra é Tormentos da Obsessão. Então, para que a gente possa entender do que se trata, do que trabalha, do que fala a obra, eu gostaria de trazer para os espíritas, só para relembrar, né, porque já tem, né, a informação, já teve em algum momento, né, a informação do que é uma obsessão, mas para aqueles que nos acompanham, que apenas são simpatizantes ou têm interesse e que não sabem o que significa obsessão, nós trouxemos o conceito, né, para aclarar as nossas mentes. Então, no dicionário, né, online, se você procurar lá, vai ter lá a etimologia, né, a origem da palavra obsessão. Ela é oriunda do latim, que é obsessiones, né? Então, ela traz, ela esclarece, né? O dicionário esclarece, e eu achei muito interessante o esclarecimento que tem lá no dicionário, porque diz que é uma preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia. Vejam, apego excessivo a uma mesma ideia. É uma ideia fixa, aquela coisa que fica ali martelando na cabeça, não sai da nossa cabeça. É uma compulsão, né, um outro sentido, né, que ele traz, né? Uma compulsão, uma necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato. Vejam, uma compulsão, uma necessidade intensa, é algo que a gente tem assim forte, né, que é de fazer algo ilógico ou insensato. Aí, por exemplo, a obsessão pelo dinheiro. Então, é um exemplo que ele nos traz, né? Mas da mesma forma existe a obsessão pela bebida, pela comida, pela fofoca, pelo sexo desregrado, pela maledicência e assim, né, sucessivamente. É a impertinência, ato de aborrecer alguém com solicitações incessantes. Então, quem de nós, né, incessantes, desculpa, insistentes, quantos de nós já não nos vimos alguma vez, né, às voltas, com pedidos, com solicitações, né, que às vezes nos aborrecem, né? A pessoa insiste em tanto, né, sempre a mesma coisa, toda vez que nos encontra, ela sempre pedindo a mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa, aqui acaba aborrecendo, irritando. Então vejam como é interessante, porque a gente possa entender, né, o que é a obsessão. E essa é a definição, né, que é trazida para nós no dicionário. E na parte referente à psicologia, nos diz que é uma neurose que se define pelos pensamentos. Vejam, neurose que se define pelos pensamentos ou ações repetitivos e compulsivos. Neurose obsessiva compulsiva. Obsessivo-compulsiva. Então vejam, repetitivo, é aquela coisa que fica ali, ó, martelando na cabeça da gente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E Allan Kardec vai trazer para a gente o conceito, né, agora espírita, do que é a obsessão. Então, lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, item 237, ele nos diz que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então é bem interessante a gente entender isso, porque assim, ela é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os espíritos benfeitores, eles não vão usar do seu tempo em nos dominar, em querer forçar algo, querer forçar que aceitemos algo. Então, isso é característica de espíritos inferiores. Mas se é característica de espíritos inferiores, por que nós somos acometidos desse tipo de influência, digamos assim? Se eu não sou uma pessoa má, se eu não faço mal para ninguém, se eu, né, sou uma pessoa cumpridora das minhas obrigações, né, como pessoa, como cidadã, por que eu me vejo às voltas, né, com esse tipo de espíritos?
por conta ainda das nossas imperfeições, das nossas vicissitudes, que todos nós ainda trazemos. Então, nós meio que permitimos, né, que esses espíritos tentem nos obsidiar. Muitos conseguem, de fato, né, exercer essa influência. Então, às vezes a gente pode pensar assim, então eu sou vítima de uma ação. Então, é bem importante que a gente tenha esse entendimento que não existe vítima. Todos nós, em determinado momento, em alguma circunstância, nós tivemos ali algo que possibilitou essa aproximação desses espíritos a nos obsidiar. Pode ser coisas presentes, do presente, né, da atual encarnação, ou pode ser coisas do passado. Pode ser que ao reencarnarmos já vamos trazer aí, né, nessa nova oportunidade reencarnatória, comprometimentos do passado ao qual vamos estar, né, às voltas no presente. E aí, o que vai determinar essa ação mais forte, mais ativa ou menos ativa, são as nossas atitudes, são a forma de pensar, né, de agir, de falar, de nos portarmos perante o nosso semelhante, perante a sociedade e conosco mesmo. Então, quando a gente pensa na questão da obsessão, muitas vezes é bem comum a gente imaginar que é uma punição, que a gente está sofrendo uma punição por alguma coisa. Então, a gente geralmente associa o erro, né, com a punição. Eu estou sendo punido por algo. E é importante que a gente comece a observar que erro é diferente de punição. O erro, erro é diferente de punição. O erro ele está associado, à reparação. Ele tem mais a ver, perdão, ele está mais relacionado com reparação. Então, é importante que a gente comece a enxergar a questão do erro não como punição, e sim como reparação. É uma oportunidade que a gente recebe para reparar, né, atitudes cometidas no passado, falhas cometidas no passado, que nós, né, muitas vezes não nos recordamos, porque antes de reencarnar, nós passamos por um planejamento, nós passamos por treinamento, né, que nós vamos ver aqui nessa obra, né, que isso acontece, para que a gente possa, ao reencarnar, realizar, né, a nossa jornada evolutiva, né, a nossa missão, se é que eu posso dizer assim, da melhor forma possível. E para isso nós recebemos todo o amparo necessário para desenvolver essa jornada. Mas podem haver aí algumas intercorrências, né, no decorrer do percurso, e isso pode vir a comprometer ou não a nossa oportunidade. E aí eu gostaria, né, de agora sim começar a trazer as informações contidas nesta obra de Manuel Filomeno Miranda. Essa obra ela vai tratar dos casos, ela relata diversos casos de espíritas que faliram, de médiuns que faliram nas suas oportunidades reencarnatórias. E quando desencarnam, e Manuel Filomeno de Miranda chama a atenção para isso, ele até num trecho da obra, lá no finalzinho, ele fala que ele, devido à preocupação que ele tem, né, ele vê que os espíritas estão desencarnando mal, muito mal. Então ele fica muito preocupado, né, e ele, por ter sido, né, um importante trabalhador da doutrina, ele quer fazer algo para auxiliar esses espíritos, né, que estão desencarnando de forma tão mal. Ele não consegue entender o porquê, né, desse regresso à pátria espiritual
em situações tão degradantes de alguns trabalhadores das lides espíritas, né? Que ao contrário deveriam estar desencarnando de maneira, né, em condições felizes, mas não, muito pelo contrário. Então, a obra vai relatar esses casos, vai trazer, né, ao conhecimento, né, ao nosso conhecimento, casos referentes a situações de irmãos nossos que tiveram a oportunidade, a bênção da reencarnação, mas se perderam no caminho e comprometeram a existência, vindo a desencarnar em condições ainda talvez mais complicadas do que quando reencarnaram. E aí, antes de entrarmos, né, a conhecer alguns casos, fica para a gente essa reflexão, porque tudo o que é trazido nas obras é importante que a gente reflita e traga para a nossa vivência, né, avalie, pese, né, porque assim, todos nós estamos reencarnados e temos uma finalidade. Por que estamos aqui? Nós não estamos aqui à toa. E será que nós estamos sabendo aproveitar bem a nossa oportunidade reencarnatória? Será que nós não estamos incorrendo em situações que, ao invés de nos elevar moralmente para que possamos regressar à pátria espiritual de forma feliz, de forma saudável, nós também não estaremos retornando à pátria espiritual de forma sofrida, dolorida, mais comprometida ainda do que quando chegamos? Que possamos, meus irmãos, refletir sobre as nossas atitudes agora, no presente, para que não venhamos a sofrer o peso delas no futuro. Então agora nós vamos começar a conhecer, né, os relatos trazidos por Manuel Filomeno de Miranda, né, nesta obra Tormentos da Obsessão. Então Manuel Filomeno de Miranda ele vai nos esclarecer, né, acerca do caso de vários casos, na verdade, né, mas eu vou me fixar no caso que é a amarga experiência de Leôncio. Então, é o caso que nós vamos exemplificar hoje. Mas antes de trazer o caso, eu gostaria de esclarecer que Manuel Filomeno de Miranda relata, Manuel Filomeno de Miranda, ele é tido como o repórter do plano espiritual, porque ele colhe as informações, as experiências no plano espiritual e repassa, né, através da psicografia, para nós aqui no plano físico. Então ele relata que Eurípedes Barçanufo, que foi, né, o criador do Hospital Esperança no plano espiritual, né, que esse Hospital Esperança, que é localizado no astral, é próximo ao Sanatório Espírita de Uberaba. O Sanatório Espírita de Uberaba ele foi fundado pela família de Maria Modesto Cravo, em 31 de dezembro de 1933. Então, no plano físico, né, tem lá o Sanatório Espírita de Uberaba, e nas imediações desse Sanatório Espírita, no plano espiritual, Eurípedes Barçanufo pede, né, a permissão dos espíritos superiores para que ele possa criar, né, o Hospital Esperança. E devido ao trabalho, né, que ele desenvolveu no plano físico, né, todo o devotamento que ele teve durante o pouco tempo que ele encarnado esteve, ele recebe essa autorização para poder criar esse sanatório, porque ele percebeu, né, ele começou a observar que muitos espíritas, como eu disse, estavam desencarnando mal. Então ele gostaria de poder, né, socorrer esses irmãos e também entender assim, a real situação, por que acontecia, né, tanto desencarne de espírita em situação tão complicada. E aí ele tem essa autorização, né, para criar esse sanatório, esse Hospital Esperança, né, esse nosocômio, e quem se junta a ele, né, para poder desenvolver todas essas atividades lá é Inácio Ferreira, outro também importantíssimo, né,
trabalhador desta doutrina maravilhosa, e também Dr. Bezerra de Menezes. Então, esses são os espíritos que vão fundar, presidir e orientar os trabalhos desse Hospital Esperança no plano espiritual. E aí, nessas visitas que eles fazem, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele é acompanhado, como a gente vê em várias obras, né, por um mentor, por um instrutor espiritual. É o irmão Alberto quem faz, né, ali todo o passeio, né, no hospital com Manuel Filomeno de Miranda. E existem diversas áreas, diversos pavilhões nesse hospital, nesse nosocômio. E ali se encontram, né, todos aqueles espíritos que desencarnaram em situações de perturbações muito grandes, muito violentas, com problemas psíquicos, porque chegou a um ponto tão complicado que afetou mesmo a mente, a psique desses irmãos. E ali eles estão em processo de recuperação, acolhidos nesta instituição para o seu refazimento. Esse hospital, ele é um pouco mais isolado, né? Um local onde tem mais natureza, porque essa proximidade com a natureza auxilia no reequilíbrio, na reorganização das energias, né? No fluido espiritual, para que auxilie no tratamento desses irmãos que ali se encontram. E então, adentrando a uma das alas ali daquele hospital, a um departamento daquele hospital, eles se deparam ali com um senhor de meia idade acompanhado por uma senhora. Ele está ali hospitalizado, como se fosse um leito, né? São vários leitos ali. E ele está ali hospitalizado e ao lado dele tem uma senhora muito simpática. E aí, quando eles chegam, né? Alberto apresenta, né? O irmão Alberto vai fazer a apresentação de Manuel Filomeno, para aquela senhora e para aquele senhor que ali se encontram, e diz que Manuel Filomeno está ali estagiando, né, aprendendo, colhendo informações, né, para que ele possa, né, depois passar essas informações. Então, é um hospital-escola. Além de tratar dos doentes da alma que ali se encontram, também é uma escola. E então, depois das apresentações feitas, aquele nosso irmão que está ali, Leôncio, ele começa a relatar o que o levou a desencarnar e a ser recolhido ali naquele hospital. E aí ele fala que ele nasceu em uma família muito amorosa, católicos, que ele foi sempre muito bem orientado para os ensinos de Jesus. Desde a infância, os pais frequentavam a igreja e levavam seus filhos para a igreja. Ele teve mais outros vários irmãos. E ali eles realizavam as atividades oferecidas por aquela instituição, e que ele foi crescendo, tendo esse contato muito próximo, né, com os ensinamentos do Cristo. E ao crescer, ele sempre teve o desejo de cursar uma faculdade, o que ele conseguiu realizar. E já em fase adulta, cursando faculdade, ele começou a fazer a escolha, né, dele, buscando outras informações. Aí ele conhece uma pessoa que vai lhe orientar na questão do espiritismo. Ele tem contato com a doutrina espírita e ele se interessa, né? Ele tem assim uma simpatia pela doutrina e ele começa a estudar a doutrina, ele começa a pesquisar. Aí ele conhece uma jovem, que ele casa com essa jovem, e essa jovem lhe dá todo o amparo que ele precisa, e aí ele vai aprofundando cada vez mais, né? Então ele passa a realmente estudar e divulgar a doutrina, ele passa a ser um orador, né, espírita. Além de orador espírita, ele também escreve num jornal, né, num periódico da cidade onde ele mora. Então ele aproveita que ele tem essa possibilidade de escrever nesse jornal, e ele começa ali,
né, encantado, maravilhado com tudo que ele está adquirindo, né, conhecendo da doutrina espírita, ele começa também a fazer essa divulgação nesse periódico que ele escreve. E assim ele vai orientando a família, os filhos, só que ele é uma pessoa muito dura, muito severa, né? O comportamento dele é bem severo, ríspido. Então ele é muito enérgico, né, com os filhos, e ele começa nesse processo dele, né, de conhecimento, de divulgação da doutrina. Ele se aprofunda nas correntes russa, na corrente francesa, na corrente brasileira, né? Desenvolve mesmo um grande potencial, né? Um grande conhecimento, né? Em relação à doutrina, só que ele tem um temperamento muito forte, ele é muito presunçoso. E aí ele começa a usar desse conhecimento que ele tem, né? De toda essa bagagem que ele conquistou para, no periódico que ele escreve, atacar, né, agredir outras instituições e pessoas que não pensam, que não comungam dos mesmos entendimentos, do mesmo segmento que o dele. Quando ele usa da oratória, ele também aproveita para dar aquelas alfinetadas, ele traz um potencial, ele traz um esclarecimento, uma palavra esclarecedora, mas toda oportunidade ele dá alfinetada, ele critica, e ele acaba gerando muitas contendas, ele acaba criando muita animosidade, e isso já começa uma margenzinha, uma brechazinha para que companheiros do passado comecem a influenciá-lo, para que ele venha a falir no seu compromisso reencarnatório. Então ele começa a dar essas brechas, e no centro que ele frequenta, aplicando cursos de passes, orientações doutrinárias, orientando jovens médiuns que fazem parte de estudos, em grupos de estudos, ele conhece uma moça, uma jovem moça, que tem ali a faculdade mediúnica começando a aflorar, começando a desenvolver a psicofonia, né? Então ele, nessa de orientar, ele se aproxima dessa moça e acaba havendo uma atração ali. Ela percebe ele como uma pessoa muito capaz, né, que poderia auxiliá-la grandemente, só que gera uma atração. Ela com os seus comprometimentos também do passado, e os dois acabam se aproximando, cometem o adultério, o escândalo, né, chega na instituição. Aí ele, como orientador, né, diretor da instituição, acaba afastando a moça das atividades, né, que ela desenvolvia na instituição, e tentando abafar de alguma forma, né, o escândalo, mas acaba que a família descobre, a esposa descobre, e a esposa, muito magoada, muito dolorida, ela, decepcionada, né, ela acaba se divorciando dele. Nesse processo todo, ele já está vivenciando uma obsessão forte, mas ele não se dá conta, ele não percebe. Por mais que tentem avisá-lo, né, que tentem chamá-lo à razão, ele não percebe. E aí vem o divórcio, aí ele acaba se consorciando com a moça que ele orientava, né, que era amante passa a ser a esposa, mas ela, com a mediunidade totalmente perturbada, desregrada por essa atitude dele, ela acaba entrando no processo depressivo, adoece e vem a falecer, desencarna muito jovem. Ele sente o peso, né, dessas situações, né, por ter magoado a esposa, os filhos. Ele, depois vem o falecimento da segunda esposa, que era amante, ele se afunda na bebida, começa a beber, muda de cidade porque ele não consegue lidar com a vergonha, né, de ser apontado, tudo, e aí ele se entrega de fato à bebida, à depressão, e acaba se entregando totalmente para aqueles que estavam ali ao seu derredor, só esperando que ele realmente desencarnasse. E aí ele desencarna e é arrastado por esses
perseguidores desencarnados para um charco, uma região bem trevosa, né, bem difícil, onde ele é resgatado de lá por Eurípides Barçanufo, através do auxílio da rainha de Isabel, que ia resgatando algumas almas através das redes que ela jogava. Então ela passava em determinados locais de dores, de pranto, e ela jogava as redes, e aqueles que já estavam em condições, né, de ser socorridos eram meio que puxados pelaquela rede, né? Existia ali um magnetismo e eles eram atraídos por aquela rede e eram resgatados. E assim aconteceu com Leôncio. Depois de anos sofrendo ali, ele se esqueceu completamente de tudo que ele aprendeu, né? Se desligou mesmo. E em determinado momento, já de muitos anos de sofrimento, de padecimento, ele lembra da oração, né? Do bálsamo da oração. E aí ele profere uma oração e ele faz um pedido a Jesus. E é quando ele é resgatado através dessa rede de Rainha de Isabel. Quando ele se lembra de fazer a oração, na verdade ele já vinha recebendo, ele começou a receber influência, né? Houve, né, a permissão para ele ser socorrido por intermédio das preces que eram proferidas em seu benefício pela mãe e pela esposa, que já tinha também desencarnado, né, como eu mencionei anteriormente, perdoou, né, a traição do marido, e aí elas começaram a trabalhar, começaram a orar em benefício dele, e assim ele foi resgatado e socorrido lá no nosocome, no Hospital Esperança, para tratamento, e é onde ele aguarda uma nova oportunidade para reencarnar. Então, a gente observa, né, com essa história, com esse breve relato, que todos nós recebemos essa oportunidade bendita através da reencarnação, que todos nós temos, né, as nossas atividades, de uma certa forma, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso meio social, e que a gente vai desempenhando essas atividades, muitas vezes esquecidos e distanciados dos ensinamentos do Cristo, distanciados de Deus. Buscamos, né, apenas suprir as nossas necessidades materiais, atender os nossos desejos materiais e nos esquecemos, nos distanciamos do que mais importa, que é a moral, que é a divindade. E com esse período de pandemia, a gente começa a observar, né, a nossa situação atual. Ela é uma grande lição, é uma grande oportunidade que nós estamos recebendo. Só que o que a gente vê ainda são as nossas atitudes dificultando, nos travando a ascensão à luz. Nós estamos há um ano, né, do descobrimento, né, da pandemia da Covid-19. Foi em março de 2020, né, que começou a aparecer com maior constância os casos, né, a falar mais sobre os casos, e estamos nesse período, já no período de um ano, né, pedindo para que seja mantido o distanciamento, que não se cause aglomerações, que faça uso da máscara, da higiene das mãos. E ainda assim, muitas pessoas se recusam a utilizar as máscaras, a manter o distanciamento. É como se não houvesse uma preocupação de uma parte, né? Não podemos generalizar, mas de uma grande parte, de uma boa parte, né, de pessoas com a atual situação que estamos vivenciando. Uma outra parte
se fecha de uma forma assim exagerada, aquela coisa fanática, desesperadora, que leva também ao desequilíbrio, né, que busca só aquelas informações, aqueles noticiários, né, que trazem o pânico, o medo, que não esclarecem, né, que vão ali sitiando, né, o ser a cada instante. Então nós devemos buscar avaliar as situações, avaliar a oportunidade. O que essa pandemia da Covid-19 está nos trazendo nas entrelinhas? A nossa mudança, a nossa transformação interior, a mudança das nossas atitudes, o auxílio ao nosso semelhante, a ajuda. Quantas pessoas, quantas famílias não perderam o emprego, não perderam a sua moradia? Quantas pessoas não residiam de aluguel e por ter que se afastar, ter que fechar tudo, novamente o comércio está sendo fechado? Quantas empresas não estão falindo? Quantas pessoas não estão passando fome? E nós permitimos que o medo nos assolem, nos aprisione, nos impedindo de realizar o bem em relação a nós e ao nosso próximo. Então, observem que tudo isso são atitudes, são oportunidades que nós recebemos a todo instante, que nós não estamos desamparados, que apesar de toda essa grande dificuldade que se apresenta para todos nós temos o amparo dos espíritos amigos, dos benfeitores amigos, dos guias espirituais, dos anjos guardiões. Estão ali a nos auxiliar, a nos mostrar que através do amor nós iremos vencer todas essas dificuldades, que quando formos mais solidários, mais amorosos, mais respeitosos, quando perdoarmos mais, quando fizermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, essa pandemia que assola o nosso país, o nosso orbe, o nosso planeta, ela vai começar a ter a cura, a verdadeira cura. Porque o que nós precisamos é a cura para as nossas almas, para os nossos espíritos. Que só assim nós vamos ter a cura para o corpo. Então nós precisamos nos vacinar moralmente, para que a gente possa, de fato, começar a ver essa cura se fazer fisicamente. Então, a obra nos traz esse exemplo e vários outros, como também traz o exemplo de Licínio, que é um outro irmão, né, que também reencarna com um propósito, mas que passa por diversas dificuldades e acaba cumprindo com a sua jornada, né, de forma totalmente diferente do nosso irmão. Então, brevemente, para concluirmos, né, com as reflexões desta noite, nós vamos falar um pouquinho do nosso irmão Licínio, que, como eu disse, teve a situação diferente do Leôncio, né, que nós vimos que teve a oportunidade, através da bênção da reencarnação, mas não aproveitou de forma saudável, de forma salutar e desencarnou de forma tão complicada. Já Licínio foi diferente, porque ele também recebeu a oportunidade, através da reencarnação, para poder reparar, né, os débitos do passado, e ele reencarna em família muito humilde, né, pobres mesmo, a família, os pais, né, o pai e a mãe, um tanto que desequilibrados, né, são muito rudes, cobram em demasia, mas isso lhe beneficiou, lhe auxiliou, né, para que ele pudesse compreender ali, né, e crescer entendendo a importância, né, da escassez,
Isso auxiliou na formação do caráter de Licínio. Então ele, com muita dificuldade, ele cresce, ele estuda, ele tem o auxílio, o pai, na juventude, na adolescência, o pai desencarna, e aí ele ganha um padrasto, que vai lhe trazer os ensinamentos da doutrina espírita, vai lhe apresentar a doutrina espírita. Contra a família, né? A família não gosta, a mãe não quer a mãe é contra, né? Ele seguiu a doutrina espírita, mas mesmo assim o padrasto o auxilia e ele, né, tem contato, ele também se encanta pela doutrina e desenvolve ali, né? Busca estudar, busca esclarecer, é uma pessoa muito boa, muito culta, né? Também casa com uma jovem moça também que auxilia muito ele, e assim ele se envolve em uma instituição, né, onde ele passa a exercer algumas atividades nesta instituição. Por ser uma pessoa muito correta, muito reta, né, de bom caráter, ele começa a ter uma visibilidade e a também ser alvo, né, de calúnias, de difamações, de situações que vão complicando ali, né, a sua atividade, mas ele sempre buscando, sempre paciente, né, sempre de forma calma, ele vivencia por tudo isso. Essas ações que são desferidas contra ele é realizada por alguns espíritos desencarnados que trazem, né, um comprometimento do passado. Ele traz um comprometimento do passado com essas entidades. E ali elas vão fazer de tudo para que ele comprometa mesmo a sua existência e que ele não consiga realizar o que está ali programado para aquela existência. Então ele vai ser alvo de assédio, a esposa vai estar sempre ao lado dele, sempre apoiando, mas em determinado momento ela vai desencarnar jovem, com um problema pulmonar, com tuberculose, e aí ele fica viúvo, muito cedo, muito jovem, ele fica viúvo, e tem uma certa dificuldade, porque é acostumado ali com a esposa, né, que era a sua companheira, né, com quem ele dividia, né, todas as dificuldades, ele se vê sozinho, e ele tem que reaprender, né, como todos nós, né, que temos um relacionamento duradouro, né, com uma pessoa que convivemos, e em determinado momento ela regressa à pátria espiritual, e aquele que fica sente saudade, chora, né, tem dificuldade, porque tudo o que faz é relacionado ali com aquela pessoa. Mas enfim, ele supera essa situação e volta a ser alvo, né, de uma senhora, né, que se diz apaixonada por ele, que é a cara metade dele, mas ele sempre deixa muito claro, ele tem que ser mais enérgico, e deixa ela muito claro que ele não quer, não tem e não terá nenhum tipo de relacionamento nem matrimônio com ela. Então ela se revolta e defama ele, né, diz que ele a assediou, e ele fica em situação vexatória, ela acaba se afastando e se entregando ao álcool, que ela já tinha, né, ela já trazia o vício, e esse vício foi mais acentuado ainda por essas entidades. Ela acaba mudando de local, de bairro, e depois ele tem o conhecimento que ela desencarnou também em situação muito complicada. Naquela época, era muito comum alguns médiuns realizar o trabalho receitista. Então as pessoas procuravam, como faziam com Chico, né? Procuravam aqueles médiuns, pediam uma orientação espiritual e era passado um receituário homeopático para algumas pessoas. E na época ele é procurado por um senhor de posses, né? Que tem um filho doente. Esse filho, ele tinha leucemia e foi orientado por alguém que procurasse aquela instituição para ver se conseguia, né, algum auxílio. E ele chegando lá é auxiliado por Licínio, que faz um receituário tal de medicação homeopática
com a orientação dos benfeitores espirituais, receita essa medicação, que o jovem começa a tomar, mas também lhe é orientado que ele continue seguindo o tratamento médico que ele já faz, que ele não deixe de forma nenhuma de seguir. Mas o jovem tem uma pequena melhora do seu estado clínico, só que em pouco tempo depois o jovem vem a desencarnar. E o pai, num estado de revolta, né, procura a instituição e acusa Licínio de ter exercido a medicina de maneira incorreta, que ele não tinha, né, a autorização para exercer a medicina. E ali rola toda uma contenda, um processo, e o próprio médico que fazia o acompanhamento daquele jovem procura, né, a instituição, né, e depõe ali para esclarecimento que o caso do jovem não tinha cura. Ele era portador de uma leucemia que não tinha cura, que na verdade, ele tendo buscado a instituição, o que foi orientado para que ele fizesse tinha sido até um paliativo, tinha lhe proporcionado um período até maior do que os médicos já tinham dado, né? E aí o pai acaba aceitando, né, a situação, compreendendo a situação. E só que esse processo todo levou aí uns 2 anos, toda essa contenda, né? Mas Licínio não deixou de forma nenhuma de seguir, de realizar as suas atividades doutrinárias, as atividades que ele desenvolvia, não deixou de seguir os postulados da doutrina dos espíritos, teve sempre a tranquilidade para tentar resolver as situações, nunca reclamou dos fatos, dos acontecimentos que lhe aconteceram, nem se revoltou contra nada. Então nós podemos observar que são 2 situações, 2 casos que Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Um que descambou pelo despenhadeiro, né, usando mal a sua oportunidade reencarnatória, e o outro que teve a ascensão espiritual, que foi Licínio, pela forma com que ele trabalhou, ele lidou e cuidou da sua oportunidade reencarnatória. Então Licínio desencarna, né, e no plano espiritual, hoje, ele também auxilia ali naquele nosocômio o resgate daqueles espíritos que se encontram em situação tão deplorável. Então essa obra, meus irmãos, é maravilhosa, é belíssima, é riquíssima e muito importante a todos nós, que estamos nesse planeta escola que é a Terra, desenvolvendo a nossa oportunidade, trabalhando a oportunidade que Deus nos concedeu. Então que nós possamos aproveitar de maneira consciente, de maneira equilibrada, né, que possamos nos transformar, porque o que o livro nos mostra é justamente isso, é a nossa transformação íntima, a nossa transformação interior, o que a gente deve fazer para ter essa transformação, para buscar essa transformação, esse crescimento moral. Então, isso que nós devemos fazer, e não estar apontando o outro, que o outro deve fazer, como fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é para nós um roteiro de tudo que nós devemos fazer, para que nós possamos, sim, ao regressar à pátria espiritual, nós estejamos em condições de auxiliar a outros irmãos e não sermos auxiliados. Então, que nós possamos refletir, né, parar um pouquinho, analisar e buscar, pensar e analisar com calma como está a nossa postura hoje, agora, diante de tudo o que está se passando, se desenrolando em nossa frente. Como eu posso agir diante das dificuldades que chegam até mim, que eu vejo como dificuldades, mas que nada mais são que oportunidades benditas de aprendizado e progresso. Porque essa é o entendimento que nós devemos desenvolver em relação às dores,
aos sofrimentos, às dificuldades pelas quais nós vivenciamos. Entender que são lições que nos chegam através do amor e da misericórdia de Deus, para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa usar de forma salutar para o nosso progresso. Que Jesus nos abençoe. E assim, da mesma forma que iniciamos, convidando a todos para nos acompanhar numa prece, neste instante eu gostaria também de convidá-los para que possamos juntos realizar uma prece a Deus e aos benfeitores amigos por tudo que nos oferece. Querido Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos mentores, amigos, é com o coração cheio de alegria que estamos aqui neste instante a vos agradecer por todas as bênçãos, Senhor, que nos concede a todos os instantes. Bênçãos de alegria, bênçãos de saúde, bênçãos de ensinamentos e dificuldades, para que possamos assim compreender que estamos, Senhor, neste plano para servir e seguir, buscando sempre os caminhos que levam a Ti. Que possamos, Senhor, ser dignos de aqui estarmos, trilhando os passos para um mundo de regeneração, de transformação, que se inicia em cada um de nós. Que a Tua luz, que o Teu amor, que a Tua misericórdia possa estar sempre, Pai, a nos envolver hoje e eternamente. Graças a Deus. Muita luz e muita paz.